oração. Vamos ler aqui, Salmo 17, do 1 ao 5. Senhor, ouve a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos atentem para a retidão. Provas meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, tenho evitado seguir o homem violento. Meus passos apegaram-se aos teus caminhos, meus pés não tropeçaram. Justificar é tornar alguém justo, né? Se eu digo que alguém foi justificado, né? Eu estou dizendo que ele foi tornado justo. E essa palavra é interessante para nós, Elisa, porque é justamente isso que o nosso Redentor fez por nós ali na cruz. Ele nos tornou justos diante de Deus. O que a Bíblia dizia é que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer, nenhum sequer. E aí Cristo vem, se coloca naquela cruz, paga o preço, né, a sentença do pecado que estava sobre a minha vida. Cristo pega essa sentença, leva para a cruz e aniquila aquela sentença na cruz. E agora, né, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez, nós somos feitos justos. É considerado, é colocado em nós a condição de justificados, né, de uma pessoa que foi feita justa. Amanda não havia retidão e nem justiça alguma em Amanda. Aí ela conhece Jesus e ela se converte. O sangue do Cordeiro, né, lavou, remiu ela dos pecados dela e tornou ela o quê? Justa. Da mesma maneira, comigo e com você. Davi, ele está pedindo aqui uma justificação, ele está pedindo uma sondagem, um autoexame. Quando a gente vai no hospital, qual a ideia, irmã, de a gente ir fazer um exame, um check-up? Né? Essa é a palavra. A Amanda trabalha em laboratório, eles lidam muito com isso. Elisa, quando eu vou no hospital, estou até precisando ir, né, para fazer um check-up e ver como é que está o motor. E quando a gente tem um carro também, a gente leva para fazer uma sondagem, né? A gente até fala passar a sonda, né? O que é isso? É você fazer um check-up, é você olhar por dentro para ver se tem algo bom ou se tem algo ruim. E essa ideia da sondagem, né? A gente tem muito isso hoje, de ir no médico, para o médico passar uma sonda, né? É até difícil falar isso aqui, né, ao vivo, mas a gente, né, por meio de via oral, entra uma sonda no nosso organismo e olha por dentro para ver se não tem algo de errado. No carro, da mesma forma, conecta lá alguns cabos e esses cabos, né, estão ligados a um computador inteligente ali, um software inteligente que, quando o carro está funcionando, ele está acessando, né, por meio da central ali do carro, todo o automóvel, para ver se tem alguma coisa errada. Olha o que Davi está falando aqui, gente. Que a minha sentença venha de ti, que os teus olhos atentem para a retidão. E aí ele vai dizer: provas meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Ele está dizendo aqui, né? Provas meu coração e me visitas de noite. Ele está dizendo que Deus está fazendo um autoexame na vida de Davi. O que eu penso aqui, irmã, se Deus fazer um autoexame na minha vida, o que é que ele vai encontrar? Se Deus fazer um autoexame na sua vida, né? O que é que ele vai encontrar? Quando a gente leva o carro lá e aí o mecânico faz o autoexame, né? Ou então quando você vai no hospital e o médico encontra alguma coisa, o que é que ele faz? Isso aqui precisa ser tratado. Quando é no médico, ele vai dizer: isso aqui precisa ser tratado. Quando é no mecânico, ele vai dizer: isso aqui precisa ser consertado. E aí, mas e no caso do crente? E no caso do homem que conheceu a Deus e Deus fez um autoexame no coração desse homem? Davi está dizendo,
longe de ser de forma hipócrita e também eu diria que Davi não é egocêntrico aqui e nem está sendo um pecador quando ele está dizendo: o Senhor não encontrou nada. Olha o que ele está dizendo: provas meu coração e me visitas de noite, tu me examinas e nada encontras. Ele está dizendo: Deus, meu coração está limpo, minha sentença, o Senhor sabe que não tem nada de errado. Talvez o que Davi fez todas as ações de Davi, né, são justificadas. Lógico que pecado é pecado e Davi pecou. E Deus não vai, né, acoitar os pecados de Davi, muito pelo contrário, esses pecados de Davi são colocados aqui na Bíblia para a gente ver que até mesmo os servos de Deus falham, mas para toda falha nossa há também a disposição de Deus de perdoar. Entende? Tem uma versão, deixa eu achar aqui, mas eu acho que uma versão mais nova fala melhor, né? Usa outra palavra, deixa eu ver na King James aqui. Mas o fato é que Davi está querendo aqui um autoexame da parte de Deus. É isso que ele está falando. Deus, justifica. Olha para meu coração. O Senhor sabe que não tem nada de errado. Ele está dizendo isso. Verso 3. Pode sondar-me o coração, examinar-me a consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim, pois minha boca não é falsa diante de ti. Davi está dizendo: olha, pode sondar o meu coração. Quem aqui tem coragem de dizer: Deus, entra no meu coração hoje e sonda, faz um exame aí, examina a consciência, minha consciência à noite. A coisa mais gostosa, irmã Rosa, é deitar à noite com a consciência limpa. Coisa mais gostosa, Elisa, do que deitar, né, descansar à noite. E Davi sempre usa essa ideia de Deus vir à noite examinar o coração, porque parece-me, né, que à noite é que a gente esfria o sangue, né, deita, e é ali que a gente pensa no travesseiro. Eu acho que é essa religião do quarto, né, eu diria isso. Jesus explora isso. Entra no teu quarto e Davi fala o quê? Deus, na calada da noite, quando eu encosto minha cabeça no travesseiro, trata meu coração, para eu ter tempo de eu pensar. Essa religião do quarto, né? Essa ideia de ter um momento com Deus a sós no quarto, e de preferência à noite, quando você deita, né, ali na cama, que o ser humano, quando ele está com sangue fervendo no dia a dia, né, naquela correria, a gente faz coisas sem nem imaginar. A gente diz algumas palavras sem pensar, mas é lá a hora que a gente deita na cama que a gente fala: meu Deus, o que eu falei hoje? O que eu disse para fulana? Aquela hora eu não deveria ter falado aquilo. Davi está dizendo: pode sondar-me o coração, examinar minha consciência durante a noite, provar-me com fogo, e iniquidade alguma encontras em mim. Eu acredito que se eu disser isso, eu falo: Deus, o Senhor vai encontrar coisa errada. Se o Senhor examinar o meu coração, o Senhor vai encontrar coisa errada. Mas é justamente, eu acho que o ponto está, né, e eu acredito que a justificação de Deus, ela acontece quando a gente declara que a gente é falho e que de fato Deus tem que fazer esse exame para nos tratar. Como costuma agir a humanidade, olha o que Davi fala no verso 4, como costuma agir a humanidade, eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos. Davi, ele está tendo prazer na lei do Senhor. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, meus pés não escorregam. Davi, ele está sendo, né, ele está fazendo um pedido de justificação. Porque se Davi está perseguindo Saul, se o rei Saul está perseguindo Davi, é sem causa. Davi está falando: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho culpa alguma nisso que está acontecendo. E os nossos inimigos que nos perseguem, as pessoas que sem causa alguma querem nos difamar, querem nos colocar um rótulo que não é nosso. Nós podemos dizer para Deus: Deus, sonda o meu coração, o Senhor sabe que não tem nada. O salmo começa e termina com o conceito de justiça, pois Davi deseja que o Senhor o examine e o justifique diante de seus inimigos. Para ele, Deus é o justo juiz que lhe concederá um julgamento imparcial. O rei Saul
e seus líderes espalham uma série de mentiras sobre Davi e creem nelas, mas o Senhor e Davi sabem a verdade. Davi pede a Deus que ouça sua súplica, examine a sua vida e declare sua integridade, dando-lhe vitória sobre o exército de Saul. Assim todos saberão que Deus está ao lado de Davi, o homem que ele escolheu para ser o rei de Israel. Davi, tinha o seu motivo para pedir a Deus que justificasse a vida dele. Nós temos os nossos também. Cabe a nós pedir a Deus: Deus, sonda meu coração. Se tiver coisa errada, trata meu coração. Segundo ponto aqui do verso 6 ao 12, vamos ler aí. Ele perde a proteção divina. Primeiro ele está pedindo justificação, agora ele está pedindo uma proteção. Verso 6, 17:6. Clamo a ti, ó Deus, porque tu me ouves, inclina teus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. Mostra a maravilha da tua bondade. Tu que salvas os que refugiam à tua destra, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles endurecem o coração, sua boca fala com soberba. Agora andam rodeando meus passos, fixam seus olhos em mim para me derrubar no chão. Eles se parecem com o leão que deseja arrebatar a presa e com o leão novo que espreita dos esconderijos. O inimigo o cercou. Davi ele se sente cercado e apesar de Davi ser um tático militar magistral, ele sabe que não pode escapar sem a ajuda do Senhor. Deus não é apenas o justo juiz, mas o poderoso defensor que pode proteger Davi e seus homens do inimigo. Davi está dizendo: se o Senhor me ouve, inclina teus ouvidos para mim e ouve minhas palavras. E aí ele está falando, se o Senhor justifica e se o Senhor é bom, então me mostra essa bondade, me livra dos meus inimigos, porque eles são como leões ferozes, Eu estou vendo uma coisa acontecer no nosso Brasil, a nível nacional. O nosso cristianismo não vai durar muito para ser perseguido. Basta uma falha nossa como cidadãos brasileiros para o nosso evangelho começar a sofrer muita censura. Os nossos inimigos, os anticristos, os inimigos da palavra de Deus, estão por aí doidos para nos calar. Muita gente olha para mim, irmã Rosa, e olha para a senhora, e olha para Joelma, para Amanda, para Elisa, e tem o desejo de nos destruir, de nos difamar, porque simplesmente somos cristãos. Muita gente olha para nós e toda vez que abre a boca a nosso respeito é para tentar dar uma difamada, para tentar colocar uma imagem negativa sobre a nossa pessoa. Isso acontece muito comigo. Isso acontece muito comigo, em todos os níveis, sabe? É gente que chega e faz piadinha sem graça, com o fato de eu ser pastor, de eu estar nessa caminhada ministerial. É gente que também está na igreja, que sempre fala aquelas coisas assim. Você percebe, eles acham que a gente não percebe, Sempre falam aquelas palavrinhas assim, meio que denegrindo, deixando você mais assim para baixo, em segundo plano. Sempre tem esse tipo de gente que não são crentes, são servos do diabo que estão na igreja para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. São pessoas que o diabo tem ganhado o coração aí na rua para toda vez que falar com a gente, falar de uma forma negativa, para denegrir a imagem do servo de Deus. Esse tipo de pessoa estava também fazendo isso com Davi, espalhando, se fosse hoje, espalhando fake news sobre Davi. Quantas pessoas espalham fake news sobre a minha e a sua vida? Ou espalham fake news, sobre o evangelho, sobre o cristianismo, e tem atrapalhado o reino de Deus. Cabe a nós, então, falar: Deus, mostra a tua bondade, protege-me. Sabe como eu tenho orado, irmã Rosa? Eu tenho pedido a Deus: Deus, não deixa que nenhuma palavra minha que eu disser caia por terra. Não deixa que nenhuma palavra minha caia por terra. Toda vez que eu converso com alguém que eu sei o que eu tenho que
ter cuidado, né? Porque eu sei que é gente que eu não posso confiar. E eu falo, Deus, não deixa nenhuma palavra minha cair por terra. Se eu der alguma palavra minha, que o Senhor seja o meu garantidor. Que o Senhor seja aquele que zela por essa obra que eu estou fazendo em teu nome. Eu sempre falo isso para Deus. Sabe, Davi, ele está clamando a Deus por essa proteção, porque ele está sendo acusado, né, de forma injusta. Então para isso ele pede a Deus o que? A justificação. Ele está falando, Deus, sonda meu coração. E para as perseguições, né, que virão sobre Davi por causa dessas acusações injustas, Davi está dizendo, Deus, me protege, vão me perseguir, vão tentar me matar, então me protege. Hoje as pessoas não estão tirando a vida uns dos outros, estão fazendo isso, mas sabe o que eu acho que é mais terrível? Estão assassinando reputações. Certa vez, pasmem, nós batistas, nós cremos no livre arbítrio. Declaração de fé dos batistas, artigo 15, parágrafo 1, 2 e 3, sobre a liberdade do indivíduo, está lá, garantida. E um dia, eu fiz uso dessa minha liberdade, né, e expressei a minha opinião política. Aí um crente, mais do que depressa, veio me constranger e falar que isso ia atrapalhar, né, a minha carreira ministerial, mas justamente porque essa pessoa, ela olhou para mim e falou, esse menino está conversando demais, eu vou, né, cortar as asinhas dele. Sabe, veio tentar me constranger, que pela influência dela, talvez ela poderia me atrapalhar na minha caminhada ministerial, né, se eu continuasse daquela forma, comentando e fazendo uso da minha liberdade. Eu acho que não compensa para ninguém estar em lugar algum que a liberdade dela é tolhida, porque Deus nos chamou para sermos livres e usar dessa liberdade, né, com consciência e responsabilidade. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Eu tenho orado, Deus me protege dessas acusações. Deus me protege quando alguém levantar o dedo podre para me acusar. E se eu tiver errado, que o Senhor me castigue, eu oro. Me castiga se eu tiver errado. Nós temos que ser sinceros, né, irmã Rosa? Olha, Deus, se eu errar, que o Senhor me castigue. Mas que o Senhor me proteja do dedo acusador de Satanás por meio das pessoas que tentam nos acusar. Mas a nossa carne, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É que a minha crise às vezes é porque, se não é contra carne nem sangue, o que às vezes um próprio irmão da igreja está fazendo quando ele está acusando o outro? Se não é contra carne e sangue, então ele entregou o coração dele ao diabo para poder fazer o que faz. É necessário pedirmos a Deus, Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que o inimigo de nossas almas não ganhe o meu coração, para eu ficar atrapalhando a obra do Senhor e nem sendo uma pedra de tropeço para a vizinhança, para a cidade ou para onde eu estiver. Davi, ele faz um terceiro pedido aqui, e esse é o nosso pedido. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse tipo de pedido, que é por salvação. Davi está dizendo, livra-me, versos 13 ao 15 aí para encerrar. Senhor, levanta-te, confronta-os e derruba-os pela tua espada, livra-me dos ímpios. Senhor, com tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre do que está reservado para eles, que seus filhos se fartem disso e deixem as sobras para seus pequeninos. Eu, porém, pela minha retidão contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. Sabe, Davi fala algo profético aqui nesse final. Eu vou ler numa outra versão para ficar bem mais claro. Olha o que Davi fala nesse finalzinho aqui. Eu, contudo, graças à tua justiça, verei a tua face.
quando despertar, terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Gente, isso é profético demais. Davi está dizendo que em algum momento ele ressuscitará, e quando ele ressuscitar, glorificado, olha o que ele está falando: terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Isso aqui é incrível, gente. Sabe, Davi está pedindo salvação. Levanta-te, Senhor, confronta-os, arrasa-os com tua espada, livra-me dos ímpios, com tua mão, Senhor, livra-me das pessoas mundanas, dos homens maldosos desta terra, cuja recompensa está nessa vida. O homem que quer vida nessa vida, ele não gosta do homem que está esperando a eternidade. O homem que quer vida nessa vida, ele é contra o homem que quer vida na eternidade. É por isso que o anticristo vai perseguir a igreja no final. Porque o que ele oferece para a humanidade hoje é vida nesta vida. São as riquezas dessa terra e não as que há de vir por meio de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Que eu e você entendamos algo. Existe um momento da história em que eu e você, que entregamos a nossa vida para Jesus, que falamos: Deus, sonda o meu coração, se tiver coisa errada, Pai, ajuda-me, justifica-me, livra-me de todo mal e salva-me. Para esses que estão clamando, salva-me, ó Deus, haverá uma ressurreição. Eu creio nessa ressurreição. Não dá para ficar mais falando de bênção, você tem que ser abençoado, você tem que ter isso, aumentar a sua tenda, não cabe isso mais. O que eu tenho que falar para a igreja é isso aqui que Davi está falando no verso 15: eu, contudo, graças à tua justiça verei a tua face, quando despertar terei a plena satisfação de ver tua semelhança em mim. Um dia eu e você, nós vamos despertar gloriosos, glorificados, e vamos ver a semelhança de Cristo em nós. Amém? Que eu e você tenhamos essa convicção de que o que tem para nós na eternidade é infinitamente superior a esta vida. Terei a plena satisfação de te ver, de ver tua semelhança em mim. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua justificação que foi dada lá naquela cruz, Pai, pela ressurreição do teu Filho Jesus, que venceu a morte e o pecado. Deus, em nome de Jesus, Pai, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, meu Pai. Deus, se houver, Pai, e há, eu sei que há em nós, Pai, algumas coisas que precisam ser melhoradas, Deus. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, trata isso em nós, Pai. Nos faz justos diante do Senhor, Pai. Livra-nos, ó Deus, dos homens maus. Livra-nos, ó Deus, dos homens que querem vida nesta vida, Deus. Porque a nossa caminhada está para a eternidade, Pai. Nós queremos caminhar rumo à eternidade, Deus. Onde um dia, pela salvação, nós veremos, ó Deus, a Tua imagem em nós, Pai. Teremos, Pai, corpos glorificados, Deus. E veremos a imagem do Senhor em nós, Pai. Que essa profecia de Davi se cumpra na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um, meu Deus, que está assistindo ou que vai assistir essa live, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com a oração silenciosa, o culto está encerrado.